Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui no nosso coração. Vamos lá? Para quem não me conhece, eu sou a missionária Roberta Lima, escolhida e levantada por Deus para estar auxiliando você aqui nessa jornada de conhecimento da Bíblia, para estar edificando a sua fé e o seu espírito, para estar direcionando você para os caminhos que o Senhor tem para a sua vida. Tá bom? Abra a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 5, versículo 12, que fala assim: O Senhor Deus cumpriu a sua promessa e deu a sabedoria a Salomão. Havia paz entre Hirão e Salomão, e eles fizeram um acordo entre si. O rei Salomão convocou em todo Israel um grupo de 30.000 trabalhadores forçados, e pôs Adonirão como chefe deles. Salomão dividiu esses trabalhadores em 3 grupos de 10.000 homens. Cada grupo passou 1 mês no Líbano e 2 meses em casa. Salomão também mandou à região montanhosa 80.000 homens em fim de cortar pedras e 70.000 homens para carregá-las. Ele colocou 3.300 chefes para dirigir o trabalho deles. Obedecendo às ordens do rei Salomão, eles cortaram grandes pedras de boa qualidade para os alicerces do templo. Os trabalhadores de Salomão e de Hirão, alguns homens da cidade de Biblos, prepararam as pedras e a madeira para a construção do templo. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Aqui o templo estava sendo construído. Então houve-se um acordo entre Salomão e Hirão para poder construir o templo para Deus. Só que se a gente se atentar aqui no texto, a gente vai ver que houve-se todo um trabalhar, todo um agir junto, toda uma manifestação de pessoas para poder levantar esse templo. E uma das estruturas do templo eram pedras e madeira. Entende? Então foi necessário levantar muitos homens para poder tirar essas madeiras dos locais de onde estavam, das árvores, e ao mesmo tempo as pedras das regiões montanhosas para poder trazer para próximo para a construção do templo. Então houve-se toda uma estrutura física, entende? Para poder vir trazer esse material, para poder vir construir o templo de Deus. O que Deus quer que a gente atenda disso aqui? Deus vai trazer ajuda qualificada para estar ao seu lado para a construção do projeto que Ele tem para a sua vida. Entende? Da mesma forma que Ele fez um tratado de paz entre Salomão e Hirão forneceu a madeira para Salomão fazer a estrutura física do templo, ok? E mais a ajuda de Hirão para poder ajudar Salomão a construir o templo. Deus está trazendo para a sua vida uma pessoa que vai construir junto contigo o projeto que Ele tem para ti. Entende? Por quê? Porque nós somos templo de Deus, ok? Então, para a gente poder entender o que Deus quer falar conosco, essa pessoa, ela irá fornecer para você uma estrutura física e emocional. Ok? Você é a pessoa que carrega a promessa. Deus vai trazer uma outra pessoa. Salomão aqui era a pessoa que carregava a promessa. Era Salomão que ia construir o templo para Deus. Ok? Só que ninguém faz nada sozinho. Então Deus levou para a vida de Salomão Hirão. E Hirão forneceu ajuda tanto física quanto psicológica para ajudar Salomão. Por mais que fosse uma parceria ali entre duas pessoas. Não existisse ali um sentimento entre elas, mas houve-se uma parceria de amizade e de paz ali entre os dois povos. Então eram 2 reis que estavam se juntando para formar uma parceria onde um e o outro ia ajudar um ao outro, ok? Dando base, dando respaldo ali físico, espiritual e emocional para juntos construírem o templo para Deus. Então está chegando na sua vida, Deus está trazendo para a sua vida uma pessoa que vai te dar estrutura psicológica, estrutura emocional e estrutura física, ok? Para te ajudar, te auxiliar na construção do templo que você está fazendo para Deus. Ou seja, do projeto que Deus tem com você, ok? O que Deus quer que a gente aprenda mais disso aqui? Juntos, você e essa pessoa que Deus está trazendo,
Vocês enfrentarão adversidades. Toda relação que nós temos com alguém, seja profissional, seja emocional, seja de amizade ou seja familiar, a gente passa por adversidades. Entende? Porque são duas pessoas diferentes que estão juntando para trabalhar juntas. Então, são características diferentes, são personalidades diferentes, são culturas diferentes, a modo de desenvolver na sua vida é diferente. Então, vai haver adversidades nessa parceria, tá? Essa parceria que Deus está trazendo. Porém, as duas pessoas têm maturidade suficiente para saber lidar com essas adversidades. Ou seja, são duas pessoas que têm conhecimento do que Deus tem para a sua vida, são duas pessoas que têm relacionamento com o Senhor, a qual Ele está juntando com você para poder fazer essa parceria para construir o templo de Deus que precisa ser reerguido. Quando Deus fala que é um templo que vai ser construído na sua vida a partir desse projeto, é porque Deus vai ficar no centro dessa relação. Entende? Então, o templo que está sendo construído desse relacionamento que Deus está trazendo para você, uma pessoa de confiança dele, segundo o coração dele para a sua vida, para juntar uma parceria contigo, ok? Encaixe isso aqui no seu momento agora, na sua vida que você está vivendo, e qual é a pessoa que você está esperando. Então, essa relação que você está sendo construído com essa pessoa, seja afetivo, seja sentimental, seja profissional, seja familiar, a construção desse templo é aonde Deus vai habitar. Ou seja, qualquer tipo de relacionamento que nós venhamos ter, Deus precisa estar no centro desse relacionamento para poder fazer dar certo. Porque quando Deus está no centro do relacionamento, a gente aprendeu que a gente depende de Deus, a gente não depende do outro, a gente não espera do outro, a gente espera de Deus. Então, quando algo não está legal na relação que Deus trouxe para a sua vida, você não tem que cobrar do outro, você tem que primeiro apresentar a Deus, para Deus passar o direcionamento para você fazer de acordo com a vontade dele. Lembrando que tudo que Deus faz na nossa vida, todo o direcionamento que Deus dá para nós, ele se responsabiliza. Então, uma vez que você está numa relação que Deus trouxe para você, e houve adversidade nessa relação, ou houve algum momento embaraçoso que você não está sabendo lidar e você não sabe o que fazer, antes de tomar qualquer tipo de atitude, ok? E ter qualquer tipo de postura mediante a situação que Deus trouxe a pessoa que Deus trouxe para ti, do relacionamento que você tem, seja profissional, seja amizade, seja afetivo, passe primeiro por Deus e peça direcionamento para Ele, porque é Ele que está responsável pelo tempo que está sendo construído entre esse relacionamento, para você não vir a perder o que Deus tem para você. Por que estou frisando isso? Porque a construção do templo é justamente um local de adoração, é um lugar de estrutura, é um lugar de fortalecimento, entende? Então, nessa relação que Deus está trazendo para a sua vida, ou Deus já trouxe para a sua vida, ok? A pessoa principal dessa relação é Deus. Entende? É como se Deus estivesse aqui no centro, você aqui, a outra parte aqui, entende? E essas duas pessoas com Deus aqui no centro dependem dessa parte aqui no centro, que é a presença de Deus. Então, para ambos os lados caminharem em comum acordo, em concordância, é preciso buscar em Deus, que está no centro da relação, ok? O direcionamento para fazer dar certo. Porque a partir de Deus, é Ele que uniu, é Ele que juntou, é Ele que fez a parceria, é Ele que fez a sociedade. Entende? Então, é a partir de Deus que vai vir o direcionamento para essa parceria fazer dar certo. Então, juntos, vocês enfrentarão adversidades. E dessa construção em comum acordo e desenvolvimento, vai gerar uma cumplicidade, haverá um respeito mediante a quem está no centro, que é Deus. Ou seja, o templo do Senhor está no centro dessa relação. E o que você está construindo com essa pessoa o que você está construindo com essa pessoa, ok? Faz parte do templo que se encontra no centro de vocês dois. Entende? Eu sei que está um pouco complicado, mas a gente vai chegar lá,
Então, o templo para Deus virá dessa parceria, ok? Entre ambos que têm conhecimento para fazer dar certo. Então, vocês têm conhecimento para fazer dar certo e vocês têm parceria para fazer dar certo, ok? Juntos, vocês levantarão, nessa relação, juntos vocês levantarão o templo de Deus para a adoração, ok? E desse templo que está sendo construído, dessa adoração que vai haver entre essa parceria, adoração ao Senhor, tá bom, gente? Então, nessa relação dessa parceria, o centro dele é Deus. É o templo do Senhor que vocês estão construindo. A partir do momento que o centro do Senhor, que o templo de Deus está no centro dessa relação, o que Deus pede para a gente estar sempre fazendo para Ele governar a nossa vida por um todo? Que nós adoremos. Então, quanto mais adoração você fizer ao Senhor, mais Deus vai estar governando sobre você. E mais Deus estará no centro de tudo. Entende? Porque a adoração toma a gente por um todo. Ok? Então, haverá um tratado de paz entre você e essa pessoa. Da mesmo jeito aqui, que Deus fez um tratado de paz entre Irão e Salomão, ou seja, 2 reinos diferentes, ok? Dois poderes diferentes, houve-se uma junção, porque foi Deus que fez a parceria, para a construção do templo de Deus. Então, tanto Irão quanto Salomão tinham maturidade e conhecimento, ok? Suficiente para fazer dar certo a construção do templo para Deus. Assim é você e a pessoa que Deus está trazendo. Então, haverá um tratado de paz entre ambos. E Deus vai governar tudo. Essa parceria, esse tratado, a construção do templo, a construção do projeto de Deus para sua vida, tudo, Deus vai governar tudo. Mas Ele está trazendo para a sua vida uma pessoa que vai caminhar junto contigo, vai ser parceiro junto contigo, entende? Para vir a desenvolver esse projeto. Porque você precisa de ajuda para desenvolver esse projeto, que é o templo de Deus, que vai ser um local de adoração e local onde você vai frequentar, vamos colocar dessa forma, para você trazer o templo de Deus, a estrutura no centro, para te dar estrutura para você seguir até onde Deus quer que você siga. Entende? Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Fica na paz. Tchau, tchau.